Bom dia a todos, muito bom a gente poder estar aqui de manhã, louvar o Senhor, buscar o Senhor. É um prazer estar aqui agora, oficialmente eu estou aqui no Rio já, então para mim é um prazer estar junto com vocês. Eu espero que a gente possa se conhecer cada vez melhor, poder estarmos juntos nessa longa jornada. Bom, hoje a minha reflexão, ela está um pouco relacionada com aquilo que o pastor Michel refletiu na semana passada, porque o nosso texto está muito próximo. Nós vamos refletir um pouco sobre Atos capítulo 13, mas antes disso eu gostaria de contar a vocês que alguns dias atrás um amigo meu me abordou, a gente conversando sobre a igreja, conversando sobre raízes um pouco. Ele falou assim: olha, alguns dias atrás eu ouvi uma mensagem que você pregou na Raízes. Eu falei: que legal, né? E ele disse assim: olha, mas eu fiquei com uma dúvida numa questão. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: não, depois que você terminou de pregar, o pastor Felipe subiu e falou sobre uma área VIP que vocês têm, né? E aí eu falei: tá bom. E ele falou: mas como que funciona esse negócio? Tem pessoas famosas que têm um lugar separado na igreja, né? E aí eu entrei na brincadeira, eu falei assim: não, sim, tem um cordão dourado em que as pessoas chegam, algumas são servidas com uva, né? Algumas são recebidas de forma diferente, inclusive lá na igreja tem o Romário e o Neymar, né? Então assim, é um espaço diferente ali. Aí eu dei risada e falei: não, é o espaço de recepção que as pessoas chamam de área VIP, inclusive você que nos visita, e você depois você pode passar lá, receber um brinde e ser recepcionado pela nossa equipe. Mas eu fiquei pensando nisso porque isso acabou sendo comum em alguns ambientes evangélicos. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Uma área VIP reservada para pessoas mais privilegiadas, ou pessoas famosas, ou pessoas que de alguma maneira são reconhecidas. Mas isso também me levou a pensar com relação ao nosso texto, porque nós de alguma maneira, obviamente dentro do contexto de igreja, a gente repete esse negócio, mas nós gostamos da ideia do privilégio. Nós gostamos e amamos o privilégio, não é? Nós gostamos quando o garçom nos reconhece e nos coloca numa melhor à mesa. Aqui no Rio, principalmente, a gente tem uma nomenclatura diferente para o garçom, né? Ô, meu consagrado, ô, meu padrinho, né? Eu ainda estou aprendendo isso. Mas é bom quando você chega num lugar em que as pessoas elas te dão uma certa área VIP, né? Quando você não precisa enfrentar aquela fila porque você conhece alguém, quando você tem aquele sentimento de exclusividade. Eu diria que isso acontece na vida de um modo geral, mas também acontece em contextos religiosos. A C.S. Lewis chama isso de um círculo interno. E o círculo interno para C.S. Lewis nada mais é do que um desejo magnético de estar dentro enquanto outros estão fora. Porque até mesmo se todos forem privilegiados, ninguém é, porque todos são iguais. Então quando nós mantemos esse círculo fechado, pessoas ficam fora, eu me sinto exclusivo, eu me sinto superior, e por vezes acabo fazendo parte de um outro grupo. A religião adora criar círculos que separam os bons dos maus, que separam aqueles que são aceitos dos não aceitos. E por vezes a gente cai nessa situação. Diante disso, a minha pergunta é: o que acontece quando o Deus do universo decide que o lounge VIP agora é a calçada pública? O que acontece quando o nosso coração, como o nosso coração reage à ideia de que os espaços exclusivos, seletos, reservados, privados, agora acabam sendo de todos? É mais ou menos sobre isso que o nosso texto hoje tem a nos dizer. Na semana passada o pastor Michel falou um pouco a respeito do momento em que Paulo e Barnabé não eram apenas dois simples viajantes, mas eles estavam em missão, em Atos capítulo 13. E nessa missão, eles tinham uma estratégia muito simples.
ir até as sinagogas para fazer com que, usando as sinagogas como um meio de pregação do evangelho, porque ali eles conseguiam atingir tanto os judeus como também os gentios, pessoas que não faziam parte do povo judeu, então gregos e principalmente aqueles que eram simpatizantes da fé judaica. Então Paulo e Barnabé, dois grandes nomes da religiosidade judaica, vão até aquele lugar. Paulo, que foi treinado por Gamaliel, Barnabé, que era um levita proeminente, e eles então carregavam essa autoridade e chegaram até a sinagoga. Quem sabe sentados ali no fundo, observando tudo, porque debaixo daquele ritual da sinagoga, você tinha um momento em que era lida os profetas, ou melhor, a lei, depois os profetas, e depois você tinha um momento no qual tinha uma exposição bíblica, uma exposição de um texto bíblico, paraxá era chamado. E aí, diante dessa situação, talvez o líder da sinagoga observa que estão ali Paulo e Barnabé e dizem: olha, vocês não gostariam de trazer uma palavra para a gente? Não gostaria de pregar para a gente? E aí Paulo talvez tenha até sentido uma coceira, assim, um arrepio, uma vontade de pregar, porque era para isso que ele foi até lá. Então Paulo toma a palavra, pede para todos se silenciar e começa então a pregar. Atos capítulo 13. E diante disso, Paulo começa a descrever como ao longo da história o povo de Deus foi infiel na sua vida com Deus, mas ao mesmo tempo Deus permaneceu fiel em todo momento. O povo negou a Deus no deserto, mas mesmo assim Deus sustentou. O povo rejeitou a Deus pedindo um rei, mas mesmo assim Deus deu Davi. O povo matou o Filho de Deus, mas mesmo assim Deus o ressuscitou. E o pastor Michel trouxe na semana passada dizendo que Deus ele usa pessoas imperfeitas, um povo imperfeito, para cumprir o seu propósito na história. E é exatamente isso que Deus faz ao longo da história. Apesar de Israel não ser fiel à sua vocação de fidelidade a Deus, Deus permanece fiel a todo momento. Deus nunca rompe a sua fidelidade. E o clímax da mensagem de Paulo é a ressurreição de Jesus, porque Ele é o Rei, e se Ele é o Rei, as velhas fronteiras caíram, e agora uma nova humanidade rompe na história. E o sistema religioso dos ritos, genealogias e dietas, os filtros estabelecidos ao longo da história pelo povo de Israel para selecionar quem deveria entrar na área VIP ou não, agora é rompido diante do quê? Da fidelidade ao Messias. Você é fiel a quem Cristo é ou não? E essa é a questão. Você se rende a quem Cristo é ou não? Por isso que eu quero fazer a leitura da continuação do texto, e eu precisava fazer esse panorama para a gente chegar até o nosso texto, para você também não cair de paraquedas aqui, em Atos capítulo 13, versículo 43, que diz assim: e quando a reunião acabou, muitos judeus e gentios devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os encorajavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que, em primeiro lugar, se pregasse a vós a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós vos voltamos para os gentios. Porque assim o Senhor nos ordenou: eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram.
E a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do território. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É incrível o que Deus está fazendo aqui, porque imagine o que aconteceu após a pregação de Paulo. Paulo então expõe toda essa trajetória de Deus em ser fiel e o povo diante da sua infidelidade, mostrando quem Jesus é e aquilo que Jesus fez. Mas imagine o sábado seguinte, a notícia da pregação de Paulo se espalhou como fogo, em palha seca, e quando os líderes judeus vieram para abrir a sinagoga no sábado seguinte, eles nem conseguem chegar na porta, tem muitas pessoas, a cidade inteira estava lá, pessoas que eram consideradas impuras, pessoas que eram consideradas inferiores, estavam ali, quem sabe até ocupando os bancos que eram de pessoas mais tradicionais, quem sabe até eles começaram a olhar e dizer: nossa, mas essas pessoas nunca sacrificaram nada, estão aqui. Os líderes olhavam para aquela multidão e o coração até gelou, porque eles não veem almas sendo salvas ou pessoas sendo redimidas, eles veem simplesmente o seu controle escapando pelas mãos. É isso que o nosso texto nos mostra. Todos pararam para ouvir a palavra de Deus, diz o versículo 44, mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja. Isso me chama muita atenção aqui no nosso texto, porque para esses líderes, o povo, ser povo de Deus exigia uma lista de verificação: circuncisão, dieta alimentar, guardar o sábado e genealogia adequada. Se você tivesse isso, você era um bom judeu, você pertencia a Deus de alguma maneira. Agora, se isso não tivesse em você, você não era muito bem visto. Mas o que Paulo faz aqui é oferecer um reino de graça, dizendo que a salvação é para todos. A salvação alcança a todos apenas pela fé no Cristo ressurreto. E por isso essas pessoas estão ali, para ouvir essa palavra. Os judeus tratavam a salvação como um monopólio, mas Paulo oferece o evangelho da graça e coloca todos em contato. E eu diria até que nessa altura, me parece, que os líderes religiosos aqui preferiam um Messias morto do que um Messias vivo, porque o Messias morto eles conseguiriam manter as regras do jogo. Agora, um Messias vivo, eles não possuem mais o controle desse negócio. E por isso então, que eles sentem inveja. E essa palavra aqui, inveja, no grego, no grego é zelos, que está muito relacionado a zelo. Eles tinham um zelo doentio de proteger o sistema. E por isso eles preferiam uma sinagoga sob controle do que uma cidade que conhece a Deus. Zelo aqui, se a gente fosse dar uma olhada no momento em que Paulo ele usa essa palavra novamente, até mesmo explica isso, talvez a gente deveria dar um salto em Romanos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4. Em Romanos capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo. O meu desejo é que Israel seja salvo, que o povo de Deus reconheça quem Deus é, de fato, e reconheçam quem Cristo é, e que Cristo é o prometido de Deus. Eu desejo que eles sejam salvos. E aí ele diz no versículo 2: porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus. Eu posso testemunhar que eles têm um zelo por Deus, um cuidado por Deus, mas não com entendimento. E é isso que Paulo diz.
existe zelo para aquilo que é de Deus, existe zelo para as coisas de Deus, existe um rigor para as coisas de Deus, existe um cuidado para as coisas de Deus, mas sem entendimento, mas não com entendimento. E essa palavra aqui, entendimento, tem a ver com, seria traduzido do epignosis, que é um conhecimento mais profundo, um conhecimento que transforma. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: todo judeu religioso possui um cuidado para aquilo que é com Deus, mas ao mesmo tempo não tem transformação verdadeira, não tem uma transformação real, não existe algo profundo que ocorre no coração. E aí o versículo 3 então diz o seguinte: pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não reconhecendo aquilo que Deus fez, mas buscando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Existe sim um cuidado para aquilo que vem de Deus, mas sem transformação do coração. E por isso que quando a gente olha então para o versículo 45, que demonstra que os judeus se encheram de inveja, demonstra que eles se preocupavam com as coisas de Deus, mas não com o Deus Criador, porque os seus corações não tinham sido afetados por quem de fato Deus é, porque se tivesse assim sido, eles teriam reconhecido quem Cristo é e aquilo que Cristo fez, e veriam que a manifestação da glória de Deus, ultrapassando a sinagoga e chegando até a cidade, é a manifestação do próprio Deus Criador entre eles. O que eu quero destacar nessa manhã é que Deus ele tem uma capacidade imensa de desmascarar o orgulho religioso. Deus ele faz isso com muita facilidade. E quando nós vivemos debaixo do orgulho religioso, nós nos escondemos daquilo que Deus de fato tem a nos oferecer. E eu diria até que a religiosidade, que seria guardar os ritos e as regras, mas sem uma mudança de coração, talvez transforme a gente em algo pior do que a gente era. Eu não sei vocês, mas eu já me deparei com inúmeras pessoas em que alguns diziam: olha, aquela pessoa, ela começou a ir na igreja, e ela começou a conhecer algumas coisas na palavra, pouca coisa, mas agora está insuportável conversar com ela, né? Não sei se você, isso só acontece em São Paulo, não sei, mas aquela pessoa se tornou uma pessoa insensível, ela não escuta mais ninguém, ela não consegue conversar, ela não consegue manter um diálogo, ela não consegue se aproximar das pessoas, porque é sempre apontando o dedo de cima para baixo, porque a religiosidade sem transformação torna você uma pessoa pior. E não é isso que a espiritualidade cristã oferece. A espiritualidade cristã oferece transformação profunda. O religioso, ele se sente dono da verdade, e ele usa o conhecimento para cobrar, mas o piedoso, ele usa o conhecimento para curar. O religioso, ele busca o controle, mas o evangelho, ele traz liberdade. O religioso, ele usa a Bíblia para atacar, para cobrar, mas o piedoso, ele usa a Bíblia para abençoar outras pessoas. A religiosidade sem transformação torna você pior do que você era antes de entrar na igreja, por vezes. Por isso é muito importante entender que o que esses líderes religiosos estão fazendo aqui é ir contra tudo aquilo que Deus havia sido construído ao longo da história, porque Deus estava para transformar o coração deles de fato e de verdade, mas eles passaram a viver uma religiosidade de zelo, sem buscar Deus na sua essência, e por isso estavam com inveja. Quando eu era criança, eu pedi para o meu pai um PlayStation, né? Não é o PlayStation 5, era o primeiro PlayStation,
Deixa eu falar com esse grupo aqui, né? Porque esse grupo talvez não saiba muito bem, mas hoje tem o PlayStation 5, mas teve um momento que teve o 1, né? Há um bom tempo atrás. E deixa eu explicar ainda mais um outro negócio. Naquela época a gente usava um CD, né? O CD, eu não sei muito bem como explicar, mas depois vocês procuram uma foto, vocês vão saber o que é. Mas isso era uma novidade imensa, porque antes existia uma fita, né? E a gente usava o videogame com fita. E aí meu aniversário é em março, e o meu pai chegou com uma caixa grande e com um presente, e ele sabia que eu queria aquilo. E aí quando eu abri a caixa, para minha surpresa, estava ali, né, um Polystation. Eu olhei de novo, talvez o erro fosse meu, né? Talvez fosse a minha dislexia, talvez fosse alguma coisa do tipo, mas era Polystation. E assim, Deus criou o PlayStation e o diabo criou o Polystation. Porque assim, o Polystation, ele é o PlayStation, mas quando você abre, é fita dentro, não é CD. O papel dele é te enganar, né? Usurpar, trair. E ele levou meu coração. É um desabafo aqui. E aí, o meu pai me deu um PlayStation, veio uma arminha para matar patinhos na tela, né? Jogar ali um jogo ruim. Mas qual que é o problema disso? Que meu irmão faz aniversário em maio. E talvez você já saiba onde eu quero chegar. No mesmo dia, meu pai chega com uma caixa linda, e quando ele abre, não está Polystation, está PlayStation. E aí, eu olho para aquilo, eu fico emburrado do lado. Olha, a gente está montando aqui, era o videogame que você queria. E eu, não quero saber disso. Eu prefiro o meu PlayStation. E aí eu fiquei ali com a cara virada, porque eu não soube aproveitar o que meu pai estava oferecendo naquele momento, o que meu pai estava fazendo naquele momento. Eu vejo que os judeus aqui, eles estão mais ou menos nessa situação, entende? Deus estava fazendo algo muito maior do que aquele universo pequeno no qual eles estavam inseridos. E Deus estava ampliando o universo, mostrando que, olha, perceba o que eu estou fazendo na história através de Jesus. E como a salvação, ela não vem apenas para vocês, mas ela vem para todos. Todos agora podem crer no mesmo Deus que vocês creem. E o Deus que vocês creem se manifestou na história para redimir a vida de vocês, mas também dos amigos de vocês, fazendo com que agora seja reunido uma grande nação, um grande povo, que ultrapassa o seu nacionalismo. E agora vocês podem viver a nova realidade, onde pessoas de todos os povos, todas as línguas, de todas as raças, nações, podem dobrar os seus joelhos diante de Cristo e confessá-lo como Senhor. Mas vocês estão aí, virados de um lado, por simplesmente pensarem que a sinagoga de vocês deveria estar cheia de judeus. O que Deus está fazendo aqui é mostrar e revelar o orgulho religioso dos judeus. E esse é o perigo, esse é o nosso perigo. Nós podemos muito bem viver uma religiosidade que cabe a nós, que é privada, que é minha, e que eu tenho zelo. E quem é aquele para se aproximar da mesma fé que a minha? Enquanto na verdade Deus está fazendo algo que é muito maior. Por isso, não construa sua espiritualidade numa religiosidade fria, vazia, que machuca pessoas. O religioso define a sua fé pelo que ele nega. Sempre ele nega muita coisa. O piedoso define a sua fé pelo que acredita. Pessoas religiosas são sempre reconhecidas por aquilo que elas não concordam. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo. Mas você nunca sabe o que elas creem. Você só sabe o que elas discordam. A verdadeira espiritualidade é marcada por aquilo que eu creio. Eu creio que para ser discípulo de Jesus eu sou generoso, eu amo as pessoas, eu desfruto de um relacionamento perfeito com Deus, eu sou perdoado por Deus, eu creio nisso.
eu desfruto disso. A espiritualidade saudável tem direção. O Evangelho nunca é arma de ataque. O Evangelho é sempre uma fonte de cura. E por isso, esses judeus ainda não entenderam isso. Diante desse cenário, o que acontece aqui? Acontece que eles passam a contradizer o que Paulo falava. E aí fica aquela situação indigesta. Mas aí no versículo 46 diz assim: então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós outros a palavra de Deus. Era necessário pregar a palavra de Deus a vocês. Mas, visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós voltamos para os gentios. Os líderes rejeitaram a palavra. E Paulo ele olha para os gentios. Um plano de Deus que é desde o Antigo Testamento. Deus sempre buscou fazer com que Israel fosse uma fonte de bênção para todas as outras nações. Sempre foi o objetivo de Deus. Porque Paulo vai citar aqui Isaías 42, versículo 6, que diz, aqui no nosso versículo 47, eu te pus como luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Esse é o meu propósito para vocês, para que vocês possam ser luz para as outras nações. Dessa maneira, Paulo está tentando demonstrar que a eleição de Israel não é por privilégio, é para funcionalidade. Tem função, tem propósito. Deus escolhe um povo, não é porque aquele povo ele é melhor, não é porque aquele povo ele precisa se colocar numa posição de superioridade, mas aquele povo é escolhido para uma função. Qual é a função? Ser luz para as outras nações. E Israel não entende a sua vocação, não entende que deveria ser assim. Por isso que talvez você se lembre daquela história conhecida de um profeta que Deus mandou ir para Nínive, e ele foi para um outro lugar, né? Jonas. Porque ele não queria ir, porque ele acreditava no fundo da alma que Deus é o Deus da sua nação. Mas Deus estava mostrando a ele que ele tem poder para salvar todas as nações. Porque inclusive, Jonas mesmo vai dizer, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. A eleição não é um privilégio do grupo VIP. A eleição é uma função de serviço. Deus levantou você para ser uma bênção na sua casa, para ser uma bênção no seu trabalho. E se um dia Deus te redimiu, não é um privilégio, não é um benefício seu, mas é um benefício para os outros. Porque a partir desse momento, Deus deseja nos usar como bênção, por onde a gente passar. Por isso que o versículo 48, então, diz assim, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Percebe a tensão aqui? Os judeus escutam a palavra de Deus, os líderes religiosos judeus escutam a palavra de Deus, sentem inveja, mas os gentios se rendem a essa palavra, se alegram e glorificam a palavra de Deus, demonstrando que a palavra de Deus tem muito poder, e esse poder não estava em Paulo, não estava em Barnabé, estava naquilo que Deus estava realizando naquele momento. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Esse ponto aqui eu preciso destacar. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui, destinados, você poderia traduzir como apontados, decretados, designados, ordenados. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque talvez você tenha algumas dificuldades com relação à maneira como Deus elege as coisas, mas a gente precisa ter uma humildade suficiente diante das Escrituras, para a gente perceber que, ao longo da história, nada foi sobre nós, tudo foi sobre Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu percebo que, ao longo do meu caminho, eu não decidi Deus.
Deus foi colocando convicções no meu coração, mesmo diante do cenário de rebeldia. E Deus foi ampliando a minha consciência, dilatando a minha consciência, quebrando o meu coração endurecido, para que cada vez mais eu pudesse olhar para Ele com os olhos daquele que enxerga de fato o Criador. Eu percebo que não fui eu que mudei o meu caminho, mas foi Deus que mudou a minha trajetória, porque a salvação pertence a Deus. Deus estava transformando o coração das pessoas como bem aprouve a Ele, quer judeus, quer gentios. Deus estava fazendo a sua obra. A nossa tarefa é apenas proclamar as boas novas, e Deus dá conta de abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem a Cristo. É Deus, não somos nós. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Deus transforma, Deus faz. Por isso que o que acontece em seguida é que os judeus incitaram mulheres devotas de alta posição, os principais líderes da cidade, para perseguir Paulo e Barnabé, e isso vai acontecer por muitas vezes ainda no livro de Atos. Mas aí o texto diz que eles sacudiram as poeiras dos pés e foram para a próxima cidade. Em outras palavras, Paulo foi expulso da cidade, ele não saiu com ódio, ele sacudiu os pés como Jesus havia dito para fazer, e esse gesto significa liberdade e ao mesmo tempo significa dever cumprido. Nós proclamamos a palavra de Deus aqui, e por isso nós iremos para outros lugares, porque o propósito de Deus é que eu anuncie a palavra, e o propósito de Deus é transformar os corações. O resultado disso é que os religiosos terminam sozinhos, amargurados, vigiando a vida alheia, mas os discípulos terminam a vida sendo perseguidos, mas cheios de alegria e cheios do Espírito. Cheios de alegria e cheios do Espírito. Diz o versículo 52, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Para concluir, muitas vezes nós perguntamos, por que pessoas rejeitam a Cristo? E essa sempre é a pergunta errada. Nós sabemos que a rejeição é sempre o nosso padrão de fábrica, nós somos cegos, rebeldes por natureza, e a nossa consciência está muito distante de quem Cristo é. A pergunta correta é: por que alguém crê em Cristo? Essa é a pergunta correta. Por que alguém crê em Cristo? E eu diria que por vezes nós esquecemos disso. E a resposta é o milagre da graça. O milagre da graça. A salvação não é uma conquista da sua inteligência ou do seu esforço religioso. É um milagre onde o Espírito Santo abre os seus olhos para ver a beleza do Rei. Deus escreve seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo por puro amor. Por puro amor. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Por isso, quando nós estamos no chão da graça, a única coisa que pode me diferenciar de alguém é que os meus olhos foram abertos para entender a graça, e de outro não. E por isso a minha postura nunca deve ser de atacar, mas é de informar a respeito da graça. Segundo, N.T. Wright diz que a ressurreição é uma realidade presente, que transforma discípulos cansados em testemunhas alegres. Se você se rende ao Evangelho, você tem que entender que existe agora uma alegria que transforma o nosso coração. C.S. Lewis diz que a alegria é um negócio sério no céu, que eu gosto disso. Alegria é um negócio sério no céu. Por isso que a alegria, ela invade o nosso coração na história, o nosso coração na eternidade. E por isso que o Espírito Santo de Deus preenche o nosso coração na história, para que a gente possa sentir quem Deus é e como Deus está próximo. E apesar das situações aqui dos apóstolos, do apóstolo Paulo, não ser favorável, ainda assim, a manifestação do Espírito e a alegria.
Que Cristo possa nos fazer cada vez mais homens e mulheres que desfrutam de uma religião verdadeira, da presença real dele, transformando o nosso coração. Que nós possamos crer que nós somos conduzidos pela graça de Deus e não por nada mais. Essa deve ser a nossa busca incansável, experimentando sempre alegria na presença do Espírito.